Primeiramente, eu queria agradecer todo mundo aí, dar as boas-vindas aí a todos gestores e gestoras do mercado fitness, né? Mais uma vez aqui na nossa segunda live de muitas outras lives que acontecerão, né, nesse novo projeto aí que estamos desenvolvendo. Então agradeço a todo mundo, o pessoal que está aqui, meus amigos, meus colegas, pessoas aí do dia a dia, da correria. E eu queria estar começando, né, essa segunda live nossa, dizendo, colocando, pontuando algumas coisas que não ficaram muito claras na live passada, sobre esse nosso novo projeto 6.0. A primeira delas é a razão desse projeto acontecer, o porquê desse projeto, né? Eu sempre tive assim, essa vontade de ajudar pessoas, né? Desenvolver pessoas. Então, quando a academia surge na minha vida, eu fico naquela coisa assim, caraca, isso aqui é para mim, porque através daqui eu consigo ter contato com muita gente, conversar com muita gente, ajudar muita gente. E a partir daquele momento eu falei assim, caraca, a gente dá para desenvolver diversos projetos bons, legais, a partir daqui. E assim foi, né? O tempo que estivemos ali trabalhando, né? Muitos projetos saíram no papel, foram colocados em prática, os outros não. E um é exatamente algo parecido com isso, já tinha um desenho sobre essa questão aqui de ensinar, de trazer o conhecimento para as pessoas, não só através da prática da atividade física, musculação, ali o tradicional. Era fazer palestras, né, montar um espaço onde nós pudéssemos nos reunir com os alunos e, ao invés de explicar de maneira prática, que é o que a gente mais faz, também explicar um pouco da teoria, né? Se reunir num ambiente, né, em frente de um quadro ou coisa parecida e colocar algo mais específico sobre o que aquela pessoa está buscando, né? Desde hipertrofia, emagrecimento, condicionamento físico, questão de saúde, esses eram os temas que nós iríamos trazer. E por N motivos, né, isso não foi colocado em prática, mas não morreu a vontade de estar ensinando, de estar passando para as pessoas, de estar ajudando as pessoas. E hoje, como eu falei lá na nossa primeira live, nós estamos aqui, né, nesse novo formato, nessa nova metodologia, utilizando de ferramentas do digital para poder a gente estar trazendo isso para as pessoas. E para quem é esse método? Para quem são os donos de academias, são os gestores das academias, os gerentes, ou até aquela pessoa que está iniciando, né, aí dando os primeiros passos no mercado, ou até bem antes, né, bem no início mesmo, ainda nem iniciou, mas está planejando iniciar, como que eu faço, por onde eu começo, qual o primeiro passo, né, desde da busca prévia de local. Se você não sabe o que é isso, né, isso é um passo muito importante a ser dado. Ninguém me falou como fazer esse passo, como dar esse passo, que era a busca prévia de local. Depois de ter já alugado o local, de já ter montado uma estrutura, que eu fui descobrir que tinha que fazer uma busca prévia de local. Se quiser saber, né, se vocês quiserem, o pessoal quiser saber sobre esse assunto, é só pesquisar aí na internet, mas pode mandar para a gente aqui que a gente responde de maneira mais ampla. Mas desde essa questão da busca prévia até aquelas pessoas que já estão há mais tempo no mercado, já estão aí, né, alguns anos na luta, aí no campo de batalha, mas que ainda não conseguem um resultado significativo, né? Às vezes se sente cansado, se sente sobrecarregado por conta de não conseguir ou não saber o que fazer no mercado. Porque eu vivi isso e conversando com vários
donos de academia, vi que muita gente também faz isso. Às vezes a gente deixa para poder dar conta do negócio, pelo aquilo que a gente entende, a gente se sobrecarrega, né, no nosso negócio, tendo que estar ali todos os dias, se dividindo entre dono e professor, dando aula, né? É o famoso bombeiro, né, da academia, literalmente. Então, a gente fica ali apagando os incêndios, né? Faltou alguém na recepção, é a gente que fica. Faltou alguém na manutenção, quebrou alguma coisa, a gente vai lá e arruma. Faltou alguém na faxina, algo não está bom, a gente vai lá e dá um jeito. Essa é a vida da maioria dos donos de academia. Então, o nosso objetivo e a nossa proposta é exatamente fazer com que esse fardo ele se torne um pouco mais leve, para que o nosso mercado venha se desenvolver a cada vez mais. E eu penso que a gente tem que ter um tempo para a gente se desenvolver, para a gente estudar e fazer coisas que ninguém pode fazer por nós, né? Eu tenho aqui uma experiência de vida, né? Quando eu comecei a adquirir esse conhecimento, eu entendi que eu tinha que fazer na academia aquilo que ninguém poderia fazer. Isso é um assunto, né, de muita controvérsia, mas meu amigo, minha amiga do mercado fitness não tem para onde correr. Eu vejo aí alguns players do mercado falando sobre que o dono da academia não pode dar personal, ele não deve dar personal, ele não deve dar aula, e alguns professores, alguns personagens, né, do mercado falam assim, mas por que não? Por que, enfim. E eu vivi essa experiência, porque dar aula, né, você pode colocar outra pessoa para fazer, outro professor para dar, mas às vezes a gestão, dificilmente alguém vai fazer igual a você, ou melhor, vai ter o mesmo cuidado do seu negócio como você tem. Então, existem algumas áreas importantes da academia, do negócio, que é bom que o dono, o gestor, que tem alguém que olhe para aquela parte com carinho, né, do que qualquer pessoa. Qualquer pessoa, né, quando eu falo, não é porque seja qualquer um, mas que outra pessoa pode fazer. Tem coisa no seu negócio que de repente você não vai, outra pessoa não vai conseguir fazer. Então, é para essas pessoas que é o nosso método, né? E qual é a meta, né, do nosso projeto, desse nosso método? Aí, a nossa meta é fazer com que gestores, donos, como eu falei, consigam lucrar. Guarda essa informação, hein? Guarda essa informação. Consigam lucrar 10 vezes mais. É fazer com que os donos, gestores de academia consigam lucrar 10 vezes mais em um curto espaço de tempo. Eu não vou fechar agora com vocês esse tempo, mas é um curto espaço de tempo. É fazer, nesse período curto, o que você levaria um ano para lucrar, né, para você ter esse lucro, né? Esse é a nossa meta, o nosso objetivo, e dá. Trabalhando direito, com as ferramentas certas, no momento certo, dá para fazer, dá para você chegar nesse objetivo, nessa meta. E isso surge, né, de um estudo que eu comecei a fazer, como eu já falei aqui na outra live. A gente está se graduando em administração, e o nosso trabalho de conclusão de curso, o nosso TCC, eu quis trazer esses dois temas, que é competência gerenciais no mercado fitness. E o que são competências gerenciais e no mercado fitness, né? Competências gerenciais na administração, ela é a junção de três palavrinhas, né? Vou dizer três qualidades, que é conhecimento, habilidades e atitudes, né? Que é a famosa, né? O pessoal da administração grava aí para as provas. Se você não fez administração, vai fazer. Quando chegar nessa parte de competências gerenciais, você vai praticamente ser obrigado a gravar essa siglazinha aí que todo mundo grava, que é a sigla CHA: conhecimento, habilidades e atitudes. Então, no mundo da administração, os estudiosos da administração dizem o seguinte: para você ser competente
gerencialmente no seu negócio, na sua função de gerência, você tem que ter conhecimento, habilidades e atitudes. Se você tem conhecimento e atitudes, mas não tem habilidades, né, você não é competente. Se você tem habilidade, atitude, mas não tem conhecimento, você não é competente gerencialmente. Se você tem atitude e habilidade, mas não tem conhecimento, você também não é. E o nome dessa falta de uma dessas três habilidades, dessas três qualidades, é chamado de lacuna. Ela é um gap, ela é um gap, é um espaço, é uma lacuna que existe no processo de competências gerenciais. E eu quis pesquisar sobre esse assunto porque vejo que tem pouco relacionamento sobre esses dois assuntos, de competências gerenciais e o mercado fitness. Você vê muito estudo de competências gerenciais, lógico, no ramo da administração, e vê outros assuntos diversos pesquisados no mercado fitness. E eu acredito que seja por conta disso que o nosso mercado tem esse desequilíbrio de ser o segundo do mundo, mas ele está lá embaixo, se eu não me engano, nono ou décimo, em questão de faturamento do mercado e volume de dinheiro. Acho que por conta dessa falta dessa correlação de gestão e o mercado fitness, vamos dizer assim. Então era isso que eu queria falar num primeiro momento, sobre antes da gente entrar no nosso tão prometido, o que a gente colocou aí nas redes sociais, que todo mundo viu, todo mundo de repente se perguntou, caraca, o que o Elton vai falar? O que ele vai estar trazendo para a gente aqui de novidade, para que eu consiga, com esse conhecimento, com isso que ele vai trazer, aumentar os meus resultados em 38,4%. De repente, acredito aí que você deve ter feito alguma conta, alguma coisa assim, caraca, se eu pegar essa parte aqui, se eu pegar o meu faturamento e se eu tivesse ganhando mais 34,8%, quanto seria? Você já fez essa conta? Então faz aí mais 34,8% do seu lucro, sua taxa de conversão, da sua visita, enfim. É uma ferramenta, é um conhecimento bom de se ter, por isso que eu trouxe ele aqui e quis trazer isso para vocês o mais rápido possível, o mais cedo possível, porque eu já tive experiência, né, no mundo da consultoria, do negócio. Às vezes você contrata um consultor, ou como já aconteceu comigo, você contrata e você está naquela correria, como eu falei no início do vídeo, você é o bombeiro do seu negócio, você não tem tempo para poder estar fazendo. Você já não tem tempo para fazer o que tem que ser feito, ainda mais quando te pede alguma coisa e você tem que pegar já o tempo que você tem, que é escasso, para se dedicar àquilo que as pessoas estão te pedindo, né? Que é você se dedicar ali ao levantamento de algum dado, enfim. E uma das coisas que eu queria trazer com esse meu conhecimento é que já trouxesse coisa que no primeiro momento, no nosso primeiro encontro, assim, logo de início, você já ia colocar esse conhecimento em prática e você já ia ver um resultado diferente no seu negócio. Já ia ver um resultado que eu vou te falar aqui hoje. Se você colocar isso em prática amanhã, né, no seu negócio, com certeza você já vai ver resultados, já vai ver coisas diferentes acontecendo na sua rotina, no seu negócio, aonde você colocar, implantar essa ferramenta. Então, o que eu venho trazer para vocês aqui é como aumentar os resultados da sua academia, do seu negócio, em 34,8%. Então, antes disso, vamos contar aqui, isso surge da onde, Elton? Como eu falei, se você lembrar lá do nosso método, o que eu falei no nosso primeiro vídeo, nosso método 6.0, ele é baseado em 6 pilares, né? Como eu falei lá no nosso primeiro vídeo, ele é baseado em 6 pilares. Neurociência, essa parte ligada ao conhecimento do cérebro, né? Segundo, gerência de venda, como eu já tinha falado também lá no primeiro vídeo. Terceiro, marketing, gerência de marketing. Quarto, seria gestão de pessoas.
Quinto, gestão financeira. E sexto, gestão estratégica, né? Aqui, 6 pilares. Então, isso que eu vou trazer hoje para vocês está ligado ao primeiro pilar, que está ligado aí à questão do estudo da psicologia, da neurociência, enfim. E queria trazer para vocês o que é a neurociência. Como eu já dei um feedback aí no primeiro vídeo, não falei, agora eu vou falar mais um pouquinho, porque o que é a neurociência? A neurociência é o estudo do sistema nervoso central. É a ciência que estuda o sistema nervoso central. Então, o pessoal aí da educação física vai lembrar aí lá das aulas de anatomia, etc., e vai ver o que a gente aprendeu estudando, né, o sistema nervoso central. Não vou aqui me aprofundar, esse não é o objetivo aqui do nosso encontro, da nossa live, mas vou dar uma pincelada aqui bem superficialmente, que é isso e é isso que a gente pretende, né? E o que é o sistema nervoso central? O sistema nervoso central ele é composto pelo cérebro, né, a medula e os nervos periféricos que servem aí para poder receber e mandar mensagem para o nosso cérebro e para que a gente tenha determinadas ações. Então, a neurociência ela começou a ser estudada no ano de 1970 e até hoje nas faculdades aí a gente estuda neurociência. Logo depois, né, um ano aproximadamente depois, de 1971, começa um estudo que não me aprofundei muito, mas ela é baseada também nessa questão do cérebro, que é a PNL, que é a programação neurolinguística. A gente utiliza, né, vários mercados utiliza do conhecimento da PNL, que são técnicas, são conhecimentos utilizados em momentos para você vender, você conseguir alguma ação daquele cliente, daquela pessoa que está ligado também a esse conhecimento do cérebro humano, o que o cérebro humano faz, né? E um pouco antes, em 1976, já vinha sendo feitos estudos sobre a inteligência emocional, né? Não trouxe nesse momento aqui, mas se vocês quiserem também, é só mandar aí a mensagem que a gente informa para vocês quem trouxe, de onde tirou essas informações. Mas em 1966 começou a ser feito um estudo sobre a questão da inteligência emocional, já olhando ali pelo lado do QE, né, que é diferente do QI, que é o coeficiente de inteligência, e tem o coeficiente, né, emocional, o quanto a pessoa consegue dominar a sua parte da emoção. E, paralelo a isso, logo depois, que é o que a gente vem fazer aqui, é estudado a questão dos gatilhos mentais. Os gatilhos mentais ele é estudado por um PhD, o doutor, né, Robert Cialdini. Ele é um estudioso da área, muita coisa é baseada nesses estudos que ele fez, já escreveu diversos livros, vários deles best-sellers, né, aí espalhado pelo mundo, muito, né, divulgado aí no mundo acadêmico. E hoje as áreas de venda, de marketing, de gestão de pessoas utilizam muito desse conhecimento de gatilhos mentais, né? E por que isso acontece? É porque o nosso cérebro ele tende a poupar energia. No dia a dia isso acontece, de novo, voltando lá na aula de neurociência, né? Sistema nervoso central. Não sei se todos tiveram essa informação, mas eu lembro que eu tive, né? E isso fez muito sentido para mim, porque o nosso cérebro, ele tende, assim como o nosso corpo de uma maneira geral, ele tende a poupar energia. Então, é por isso que às vezes a gente reluta tanto em tomar algumas decisões quando ela é diferente do que aquilo que a gente já está acostumado. Porque o nosso cérebro ele tende a poupar energia. Hoje em dia, né, você que dirige, você vai lembrar de alguma coisa que aconteceu do que eu vou falar aqui. Às vezes a gente dirigindo, ou fazendo qualquer tipo de coisa, às vezes pegando um ônibus no dia a dia, ou outras coisas, a gente esquece
do que aconteceu minutos atrás, ou nem lembra. Quem dirige, né, isso é um estudo que é feito na neurociência, e para dizer o porquê que isso acontece. Né? A pessoa, quando está dirigindo, às vezes pega o carro e a pessoa está tão acostumada, exemplo, ir para o trabalho todos os dias. Você já está acostumada toda vez fazer aquele caminho. Chega um momento que você não pensa mais naquele caminho. E aí um dia que você deixa de ir para o trabalho, ou num final de semana, num feriado, você sai com o carro e quando você vê, você está no caminho do trabalho. Ou você errou o caminho, caraca, pô, estava indo para o trabalho, não estou mais. Aí você volta. Então, isso é o nosso cérebro tomando decisões inconscientemente. E é daí que vem os gatilhos mentais, que são decisões que nós tomamos sem pensar muito. Então a gente aprende sobre essas ferramentas para poder utilizar ela no dia a dia para o nosso proveito. E ele vem de uma estrutura que, segundo os estudiosos, é uma estrutura bem antiga, né, da época que o homem era muito primitivo e o homem só tinha duas funções básicas, né, no mundo, vamos dizer assim, que era procriar e sobreviver. Isso que o homem basicamente que ele pensava. O homem não pensava, não tinha boleto para pagar, né, não tinha filho para buscar na escola, não tinha jogo do time para poder ficar pensando, não tinha nada disso. Ele só tinha que. O cérebro pensava, não, eu tenho que procriar, perpetuar a espécie, assim como os outros animais, e ele tinha que sobreviver. Quando estava diante de uma ameaça, de um predador, sei lá, de um leão, sei lá, um jacaré, qualquer coisa que fosse nocivo para a sua sobrevivência, esse sistema entrava em ação, assim como entra até hoje. Até hoje, quando nós nos vemos em situações de perigo, situações extremas, nós tomamos decisões que depois a gente fala assim, caraca, como que eu fiz isso? Como que isso aconteceu? Você não lembra como aquilo aconteceu, mas aconteceu. Você tomou decisões e você, às vezes a gente vê aí no jornal, mãe, né, que levanta peso de um carro ou que se enfia em algum lugar, ou até a pessoa que pula muros altos e etc, etc, por conta desse sistema que entra em ação, que é o sistema límbico. Depois, se você tiver também curiosidade, você pode pesquisar e ver que é um sistema primitivo, né, do nosso sistema nervoso central. E toma essas decisões de maneira bem primitiva, sem até a gente pensar. Ele é mais emocional. E sobre os gatilhos mentais, a linha que eu escolhi estudar fala de mais de 28 gatilhos mentais. Né? Estou estudando eles, porque é através deles que muito dos nossos resultados virão, mas eu vim falar especificamente de um gatilho mental, que até já falei aqui um pouco, que é o gatilho mental da especificidade. É o gatilho mental, assim como outros, ele é um gatilho, ele é algo que ativa na pessoa, no cliente, ou qualquer que seja a sua área, que a pessoa faça algo que você quer. E uma coisa muito interessante sobre gatilho mental, quem já ouviu falar, quem já estudou, quem conhece, sabe. E quem não conhece vai ficar sabendo a partir de agora. Por mais que você saiba sobre gatilho mental, que você tenha conhecimento, que você já saiba como aplicá-los, ele não deixa de funcionar. Quando bem aplicado, aplicado de forma íntegra, certinha, ele não vai deixar de dar resultado. Porque é uma coisa que, como eu falei, você não pensa para fazer. É uma coisa que é feita no seu inconsciente, quase que involuntariamente. Então, por isso que é um dos assuntos, um dos conhecimentos aí utilizado muito hoje no marketing, na área de venda, e etc, etc, etc. Então, e existem três motivos porque eu vou estar trazendo esse gatilho mental hoje para vocês, e especial deles é fazer com que vocês consigam aumentar os seus resultados, né, pelo menos em 34,8% aí no seu dia a dia, no seu negócio.
Então vamos lá. E para isso, né, a gente trouxe alguns estudos, né, de casos feitos, né, basicamente três, feitos onde comprova que o gatilho mental da especificidade funciona. Né? A gente que é, ou a maioria que é do mundo acadêmico, né, sabe que no mundo acadêmico tem muito essa questão de provar, de ter evidência científica para uma coisa ser tida como aceita ou como verdade. Então eu vou trazer aqui três estudos e cada um deles ele vai gerar um algo específico, né? Um motivo específico para esse gatilho mental. Então, o primeiro fator é a conversão. Né? É a conversão. O que é a conversão? Como eu falei anteriormente, é que a pessoa, né, tem uma ação que você queira que ela tenha. Então, trazendo para o nosso mundo aí das academias, é quando um cliente chega ali na sua recepção e o que você quer? A pessoa chegou até ali para saber sobre a academia, você quer que ela compre. E trazendo aqui mais um conhecimento que eu adquiri durante esse tempo aí de estudando gestão, eu falava lá na minha academia, lá no meu negócio, que se a pessoa sai de casa ou se ela se dispõe a entrar numa academia, parte dessa venda ela já está feita. Ela já está feita. O restante vai depender do que ela vai encontrar ali no ambiente, especificamente na recepção. E aí, quando eu não tinha o conhecimento, eu falava que 50% da venda já estava feita. E os outros 50% dependia da gente, do nosso conhecimento, da maneira de lidar, enfim. E estudando e aprendendo, e trago agora uma informação importante para vocês. Saiba que de cada 10 pessoas que chegam no balcão da sua academia, do seu negócio fitness, duas não vão comprar de jeito nenhum. Então 20% não vai comprar, por mais que você ofereça desconto, ofereça uma promoção inacreditável, a pessoa não vai comprar, porque são dados, são pesquisas estatísticas. Outros 20% já vão praticamente comprado. É aquele cara que quer treinar, que por algum motivo ou outro, motivo de saúde, etc., o médico falou, alguma coisa, ele precisa estar na academia. E são 20%. Então sobra quanto? Sobra 60%. Então, a gente com conhecimento, com uma estrutura, com um método bem estruturado, a gente consegue melhorar muito isso. Então, as pesquisas dizem o seguinte: quando você não tem um método, você não tem uma estrutura, você não tem um script de venda, então é que a gente fala, é uma academia ruim, que às vezes, em vez de você ter uma recepcionista, alguém ali que responsável por essa função, é melhor você botar um coco, né? Porque geralmente essas academias que não têm esse conhecimento, essa estrutura, ela vai vender 30%. Então significa o quê? Dos dois que já vem, ela vai vender mais um. E isso qualquer pessoa faz. Então, basicamente é isso. Qualquer pessoa, querendo ou não, ela vai vender 30%. Uma academia já com método, já começando a trabalhar isso direitinho, de uma maneira mais estruturada, ali, né, dando os primeiros passos, ela vai converter de 40% a 50%. Então, além dos dois que compraram, ela vai converter mais dois, mais três pessoas para dar os 50%. As academias tops, né, com todo um processo, com toda uma estrutura, ela converte aí em torno de 60%, 70% e algumas até 80%. Então, isso você vê a importância de ter uma estrutura, de você ter um conhecimento, né, sobre esse assunto e sobre outros também, para você estar aumentando a sua taxa de conversão. O nome desse processo é a taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? Já adiantando aqui, de repente, um assunto de uma próxima live, de um próximo bate-papo nosso. A taxa de conversão é o número que você recebe de visitas, né, e o número de que você converte. Então você pega esse número de pessoas que visitaram a sua academia e divide pelo número, né, de pessoas que converteram. Não, ao contrário, você pega
o número de pessoas que converteram, compraram, né, a sua academia e divide pelo número de visitas. Isso vai te dar a sua taxa de conversão. Então, dentro aí do que a gente falou anteriormente, você vai ver se a sua taxa de conversão, como que ela está, se ela está ruim, se ela está boa ou se ela está muito boa. O problema é que alguns donos de academia nem controlam esses números. Então, meu amigo, se você não controla esse número, começa a controlar, porque é algo muito importante. Porque se você controla o seu número de visitas e, consequentemente, você sabe quantas pessoas compram a sua academia, quantas pessoas entram e estão ali na sua academia, você vai poder tomar decisões assertivas, mais direcionadas. Eu não vou aqui entrar em detalhes, isso é um assunto para um próximo encontro. Então, a gente começa a falar sobre essa questão do gatilho mental, e então vai trazer que essa pessoa ela tem essa ação, como eu falei anteriormente, a conversão ela aconteça de uma maneira mais agradável para você que é dono, é gestor, é alguém que já trabalha no mercado fitness. Então, teve um estudo de um site chamado Busumo, que fez uma pesquisa com 100 milhões de headline. Quem não sabe o que é headline, são os títulos que são colocados aí nas propagandas da internet. E foi falado o seguinte, foi constatado o seguinte, de 100 milhões é um número muito grande de estudo, de pessoas. Então, com 100 milhões, quando a headline, o título, que era colocado no anúncio, ele vinha mais específico, do tipo, X razão para tal coisa acontecer, ou 3 motivos para acontecer isso e aquilo outro, né? O que foi constatado nessa pesquisa desse site, que quando o título era específico, 94% das pessoas, 94% dos resultados, ele era melhor quando era específico do que quando ele não era específico. Então, esse é um motivo da gente utilizar esse gatilho mental da especificidade, né? Um outro estudo também, que ele foi feito por um psicólogo americano chamado Robert Levertal, entendeu? O que foi feito também por esse psicólogo? Ele fez, né, um estudo com 4 panfletos, ele fez 4 panfletos sobre o tema saúde pública, né? E nesses panfletos ele colocava, né, a questão de contrair o tétano e o efeito, né, de como evitar o tétano. Então, o perigo de contrair o tétano e o efeito de quando a pessoa contrair o tétano, né? E pela pesquisa dele, os panfletos que tinham mais especificidade sobre a questão de contrair ou como evitar o tétano, eles tiveram mais resultado do que aqueles que não tinham essas questões específicas de como contrair ou de como evitar o tétano. Então, foi mais uma pesquisa que foi feita no mundo acadêmico, mostrando que o gatilho, quando você é específico, a questão de você aumentar os seus resultados aumentam muito, né? Nessa pesquisa não foi falado o quantos por cento, só foi falado que aumenta, né? E outra questão muito importante desse gatilho mental da especificidade é que ele potencializa outros gatilhos mentais, né? Como eu falei aqui no início, pelo menos no material que eu estou estudando, existe pelo menos 28 gatilhos mentais. Existem diversos. Então, quando você é específico em alguma coisa, você potencializa outros gatilhos mentais e todas as outras partes da sua vida. Então, quando você tende a ser específico, as coisas melhoram muito, né? Então, a primeira situação, ela aumenta a conversão, então aumenta a questão da ação, e a segunda é que ela potencializa os outros gatilhos, as outras áreas que você tá, para onde você está usando esse gatilho mental. E agora vem o terceiro motivo, que é a credibilidade. Então aumenta a credibilidade, consequentemente também aumenta a autoridade quando a pessoa é específica. E por que isso acontece? Né? Acontece, primeiro eu vou falar aqui do estudo, né? Foi feito também um estudo em 1986 na Universidade de Michigan, com o curso de Direito, onde foi feito um júri simulado. Então o pessoal aí que assistia, o pessoal que
que é do direito, dificilmente, poucas vezes eu vi pessoas unindo esse conhecimento de direito mais educação física, mas possa ser que tenha. Então as pessoas vão entender o que é isso. Quando você faz essa junção do direito e da educação física. Mas o pessoal foi feito um júri simulado. O pessoal do direito vai entender isso melhor. E nesse júri simulado, eles tinham que decidir se uma criança de 7 anos ela teria que ficar ou não com a sua mãe. Né? Foi feito esse experimento. E essas pessoas recebiam 8 argumentos a favor e 8 argumentos contra, para poder analisar e ver qual era o resultado, né, desse júri para com essa mãe. Né? E um argumento, e aí analisaram o argumento a favor, um argumento ele não tinha muita especificação, não tinha muita especificidade. A mãe, um dos argumentos dizia que a criança escovava os dentes todo dia à noite. Já no segundo argumento, o outro argumento onde já existia mais especificidade, esse argumento ele vinha dizendo que a criança escovava o dente todo dia à noite e a escova que ele escovava, ela tinha o desenho, o detalhe do Darth Vader, do Star Wars, né? Então, tinha mais especificação naquela defesa. Diante desse experimento, foi constatado que a seguinte situação: quando era utilizado o argumento sem especificidade, a conversão, a taxa de absorção era de aproximadamente 43%, era de 43%. E quando era utilizado o argumento com especificidade, esse argumento ele aumentava para 58%. Aí aonde está o nosso prometido que a gente falou no início lá nas redes sociais sobre como você conseguir. Então, se você faz essa conta aí, tu pega 43%, 58%, vai dar esses 34,8%. Depois você faz a continha aí, você vai ver que é como você aumentar, é você ser específico. E por que você, sendo específico, você aumenta? Porque quando você é específico, quando você dá mais detalhes do que você está falando, vamos colocar agora na questão do nosso cliente, de uma pessoa que está chegando ali na academia, para poder saber informação. Como acontece, infelizmente, na maior parte das academias, a pessoa chega ali, a pessoa pergunta, já passei muito por isso, a pessoa chega no balcão, na recepção da academia, a pessoa pergunta: quanto está a academia? E às vezes não te dá nenhum bom dia, nenhum boa tarde, nenhum boa noite, mas enquanto a parte do outro lado não são todas as pessoas que trabalham, que fazem isso, a pessoa do outro lado responde: ah, tá tanto. Isso quando não pega um papelzinho lá, um panfleto cheio de informação, de preço, e dá para a pessoa: aqui estão os preços, circula, se a pessoa pede mais alguma coisa, e a pessoa vai embora, e às vezes com um montão de dúvida, um montão de coisa que ela não sabe tirar dúvida, porque ninguém falou nada para ela. E às vezes porque realmente a pessoa não sabe, nunca passou por um treinamento, nunca passou por algo que fizesse ela dar maior informação, dar maior informação. Então fica aquela coisa, tu entende, se coloca no lugar de uma pessoa, como cliente, chega no local, aonde que você quer comprar alguma coisa, mas ninguém te dá informação. Como que você reagiria a essa situação? E assim são os nossos clientes. Eles chegam no nosso estabelecimento querendo, como eu falei, tem aí 60% para poder trabalhar. 2 já foram. Aí tem 60%. Chega lá, por ninguém falar nada, essa pessoa vai virar as costas, vai embora, tudo bem, e depois sabe-se lá Deus quando é que ela vai voltar. Agora imagina você, uma pessoa chegando, e você sendo específico sobre o que é a sua academia, sobre o que ela oferece, quais são os planos que ela tem, as modalidades, horário de funcionamento, para que serve tal modalidade. É lógico, tem toda uma estrutura por trás disso a ser montada direitinho, para aquele cliente sair dali e ver que o seu negócio é diferente. Eu falo assim: caraca, eu nunca ouvi isso em lugar nenhum. E, caraca, esse negócio aqui é diferente. Então aí você já começa a virar o jogo. Então eu te garanto, meu amigo, minha amiga,
gestor do mercado fitness aí, se você começar a fazer isso amanhã, no seu negócio, na sua academia, no seu negócio fitness, eu te garanto que você já vai começar a colher resultados disso. Lógico, isso você começando ou você tendo alguém de confiança que faça isso, que você mostre esse vídeo ou que você pegue a ideia principal aqui desse vídeo e faça isso com a pessoa. Com certeza você vai ver como vai ser diferente, como você já vai ter resultados diferentes em relação. Estou te falando para você que é um resultado aqui de todas as pesquisas. Foi a pesquisa das que eu pesquisei que deu a menor taxa de resultado, que é 34,8. Mas a gente viu um ali da questão da headline, coisa online, que 95% das headlines com especificidade eram mais visualizadas. Então, para você ver a importância dessa ferramenta, desse gatilho mental na vida das pessoas. Então, e é isso. E provavelmente você está perguntando assim, tá, Elton, mas como que eu faço? Né? Já falei aqui muito, é só você ser específico. Mas eu vou te dar aqui uma sacada, né, que para te ajudar também muito nessa situação. Então, toda vez que você quiser ser específico, e você quiser trazer algo para a pessoa, para você poder estar cada dia treinando e fazendo com que a sua equipe, as pessoas da sua recepção, ou você tenha esse gatilho mental cada vez mais internalizado em você, você usa duas palavrinhas básicas. Quais são elas? Por exemplo, se você for falar determinada atividade da sua academia, tu vai falar sobre a musculação, que a musculação é boa para fortalecer os músculos, hipertrofiar, e etc, etc. Como, por exemplo, você sempre vai usar o por exemplo, ou você utiliza o por exemplo, que isso vai te ajudar muito a você ser específico naquilo que você quer trazer, aquilo que você quer falar para a sua audiência, para o seu público, para o seu cliente ou para o seu possível cliente. Então, era isso que eu tinha que trazer aqui para vocês, que eu queria trazer. Então, fazendo aqui um resumo breve do que a gente falou, o que vai fazer você aumentar os seus resultados em 34,8% é você usar o gatilho mental da especificidade. Além dele trazer esse aumento por conta desse estudo que eu falei anteriormente, que foi feito lá na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, ele ainda vai te trazer credibilidade, né? Junto com a credibilidade, ele vai te trazer também autoridade, porque quando você ganha credibilidade, você ganha autoridade. A pessoa já começa a te olhar com outros olhos. Você tem autoridade para poder estar falando sobre aquilo. E aquilo te traz uma credibilidade, porque ninguém vai dar detalhes de uma coisa que ela não conhece. Então, se a pessoa está dando detalhes, se ela está falando muito daquilo ali, é porque ela conhece daquele assunto. Então, ela vai te dar credibilidade e barra autoridade. Entendeu? Ela vai potencializar, né, com o decorrer do tempo que a gente vai estudar, a gente vai ver outros gatilhos mentais e você vai ver que esse gatilho mental da especificidade, ele potencializa os outros gatilhos mentais, né? Então, e o terceiro caso que ela aumenta a taxa de conversão, ela aumenta a conversão, faz com que as pessoas façam mais aquilo que você quer, mais aquilo que você deseja. E, como eu falei anteriormente, por mais que você conheça e tenha estudado gatilhos mentais, ele não vai deixar de funcionar. Por mais que um cliente seu chegue ali e fale, poxa, caraca, ele está usando gatilho mental, ela está usando gatilhos mentais, ela não vai deixar de agir se você usar. Então, é isso que eu queria estar trazendo aqui para vocês. Mais uma vez eu agradeço, né, quem esteve por aqui, a quem passou aqui e para prestigiar essa live, e vou, né, disponibilizar esse vídeo aí nas redes sociais, assim como eu fiz o outro. Se você não assistiu o outro, né, você vai lá, que ele vai estar lá disponível nas nossas redes sociais, e vou estar também disponibilizando esse aí para vocês. Tá bom? Então é isso. Fique com Deus. Muito obrigado aí por vocês que estiveram aí com a gente aí nessas aproximadamente aí 1 hora aí de conversa, de bate-papo, de conteúdo para ajudar aí o mercado aí a cada vez estar melhor, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima, hein? Semana que vem tem mais.